Paz, beleza? Você poderia me dar de presente a sua atenção um pouquinho só? Tenho certeza que Deus ele quer falar contigo. O pastor Enéas ele estava pregando na igreja recentemente e ele estava falando sobre o texto de Êxodo 14, no versículo 15, no qual Deus ele começa a falar para o povo marchar. O povo eles estavam de frente para o mar e aí o que aconteceu? Eles ficaram com medo do faraó que estava vindo logo atrás. E aí o que aconteceu? Eles começaram a murmurar, eles começaram a ser ingratos com aquilo que era da parte de Deus. E Deus, ele simplesmente fala para Moisés o seguinte: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche e que passe. Então, sob a palavra de Deus, o que acontece naquele momento? Moisés, ele instrui todo o povo a ir em direção ao mar. E esse mar, de forma gloriosa, poderosa, sobrenatural, que só Deus sabe fazer, cara, o mar se abriu. E aquele povo de Israel todo passou. E de forma que Deus, ele deu um livramento perfeito para aquele povo. Então o que eu quero falar com isso? No texto de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 em seguida, a Bíblia vai falar que Jesus, ele insistiu para que os discípulos atravessassem para o outro lado com o barco. Enquanto isso, ele estava se despedindo da multidão, né? E aí nesse meio momento que Jesus não estava com os discípulos, teve uma grande tempestade. E essa tempestade fez causar o quê? Que o ser humano mais tem quando tem uma tempestade, causou medo. Então aqueles discípulos, eles estavam ali no meio daquele local com medo, no meio de uma tempestade. E de uma forma gloriosa, poderosa, que só Jesus sabe, ele aparece andando sobre as águas. E no momento que ele aparece andando sobre as águas, o que acontece? Aqueles discípulos, eles ficam atônitos, surpresos e com medo, cara. Então Jesus, ele fala uma coisa poderosa também. Ele fala assim: não tenha medo, porque sou eu. Não tenha, presta atenção, não tenha medo, porque sou eu. Então Pedro, de uma forma ousada, ele pega e fala assim: Jesus, você é o Senhor mesmo, me fala para mim poder ir ter contigo. Então Jesus, ele fala o seguinte: Pedro, pode vir. Pedro foi andando sobre as águas. E ainda assim, quando ele afundou, Jesus, ele estava segurando a mão dele. Sabe, Deus, ele estava falando comigo poderosamente a respeito disso, porque muitas vezes nós se encontramos no meio dessas mesmas situações. O povo no Egito, eles estavam sendo opressos há mais de 400 anos pelos egípcios, pelo Egito, no caso, pelo faraó ali. E aí agora no Novo Testamento, no tempo da graça, onde Jesus, ele está presente, o que acontece? Aquele mesmo povo, ele está tendo medo, cara, sobre a palavra de Deus. E sabe o que acontece muitas vezes? Que nós, sobre a palavra de Deus, nós tememos, cara. Sendo que na verdade a Bíblia fala, Salmos 46, no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas nós nos aquietamos? Não nos aquietamos. Mas o que eu quero falar com isso? Deus, ele trouxe uma revelação poderosa. A Bíblia vai falar no texto de Isaías, no capítulo 43, no versículo 2, o seguinte: ainda que você passe sobre as águas, você não se afogará. Ainda que você ande sobre o fogo, cara, você não se queimará. Sabe o que Deus está querendo falar? Que é o seguinte: que não existe tempestade a qual Deus, ele não esteja presente e disposto a financiar o sobrenatural sobre a tua vida, cara. Então, se você está passando por um momento difícil neste momento, cara, uma coisa que eu te falo: permaneça, ou então avança, sabe? Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele não te desamparou. Deus, ele está com você. Deus, ele está te guardando na sombra do Onipotente. E a Bíblia vai falar que ainda que você passe pelo fogo, você não será queimado. Sabe por quê? Sabe por que você não vai ser queimado? Porque coisas preciosas não são queimadas. Eu dou como exemplo o ouro. O ouro, ele pode ser derretido, mas ainda assim, ele derretido, ele tem mais valor do que ele sujo. Então, para ele poder ter mais valor, ficar valoroso, ele precisa ser queimado. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você vai ser queimado, mas isso daí é só para deixar mais valiosa a fé que você tem. A fé que fala em 1 Pedro, no versículo 1, capítulo 1, no versículo 7. É só para poder testar aquilo que você é. Você é mais do que vencedor. Você pode, porque Deus, ele está com você. Então não retroceda, não tenha medo. Deus está no controle de todas as coisas. Demorou? Abençoa outras vidas aí também, em nome de Jesus, com esse vídeo. Fica na paz e é nóis.